A pergunta de hoje que não quer calar: o holandês pode ser considerado um homem de gelo? Apesar de não estar naquela faixa lá da Noruega, Finlândia, Suécia e outros países frios por aí. Você que está ouvindo, a R Final acha? Por mim tá aprovado o Verstappen como o novo homem de gelo da Fórmula 1. Depois desse finalzinho do GP do Canadá que ele foi calculista, competente e calmo para segurar o Carlos Sainz, não resta dúvida, eu tô quase pedindo pro Kimi Raikkonen entregar o troféu lá para ele. Troféu simbólico, né? Porque no Kimi Raikkonen não recebeu troféu nenhum por ser homem de gelo, só por ser um campeão de Fórmula 1 de 2007. Mas merecia um troféu por ser um homem de gelo, sim. Mas voltando aqui ao ponto. Uma coisa que não teve na performance do Verstappen foi a afobação, né? Porque toda a ação dele foi criando o centro da pista, né? Ele não mudou de linha nenhuma vez depois da última relargada. Claro, não precisava, né? O Carlos Sainz estava com... não estava próximo assim para conseguir ultrapassagem, estava no ataque, mas não estava tão próximo, né? O mais próximo que ele estava era na faixa de 7 décimos para meio segundo. A diferença chegou até a beirar 9 décimos. E se eu não me engano, só teve uma vez que ele chegou a 4 décimos de distância, que foi uma vez que ele abriu asa ali no meio da reta antes dos boxes, ali depois do hairpin. O resto, o Verstappen deu conta do recado e ficou ali na dele. Apesar da distância, foi afobação zero. Não só não mudou de linha, como também parece que a gente viu nas câmeras de TV que não retardou freada nenhuma. Nessas últimas 18 voltas estava com a cabeça fria, aproveitou os pontos fortes do carro, né, que é aquela tração melhor na saída do hairpin, e aproveitou também que a Red Bull teve um carro excelente. A primeira vez na temporada, aliás, que eles têm o melhor carro do que a Ferrari. Nas últimas 8 provas disputadas, a gente teve aí o favoritismo todo para a equipe italiana. E a gente viu ali o potencial que o carro da Red Bull teve nisso aí, né? Não só nesse finalzinho de corrida, mas em todo o tempo do fim de semana, né? O Verstappen mais rápido nos 2 treinos de sexta, fez a pole position no treino da chuva, com um acerto para a pista seca tranquilo. Teve o controle da situação, né? Apesar de tudo, apesar de ter essa situação desconfortável num treino de pista molhada, ele soube se virar. Aí eu sei que você vai me perguntar: Nathan, mas o Leclerc não ter largado nas filas da frente não aumentou a vantagem que o Verstappen ia ter? E se ele tivesse largado mais na frente, não tivesse tomado aquela punição para largar lá no fundão do grid, seria uma corrida diferente? Eu acho que não. O fim de semana estava muito bom para o Verstappen, a gente via ele dominando todos os treinos e não tinha como. O único treino que ele não dominou foi um treino que foi com chuva, né, o treino livre 3, que o Alonso foi o mais rápido. Então estava pendendo bem. Seria uma disputa, eu acho que até mais apertada, né? No treino livre 2, segunda atividade de sexta-feira, o Leclerc estava 81 milésimos dele. Então isso prova que seria uma disputa apertada. Mas ainda assim, considerando o jeito que o Verstappen estava pilotando nesse domingo, eu acho que não. Acho que não seria diferente não. O Leclerc ia estar no pódio, mas o Verstappen ainda ia estar na frente, né? Corrida é corrida, tudo podia acontecer, mas acho que ainda assim o Verstappen estaria na frente. Teria ali uma carta na manga. Agora falando aqui, claro, corrida é corrida, tudo podia acontecer, né? Tem que falar do Muro dos Campeões. A gente não teve uma batida por lá, né? O único acidente que a gente teve foi o Tsunoda, que bateu ali depois da saída do box. Bem longe daquele ponto, que é uma pena, porque qualquer um que batesse lá a gente ia falar. E a gente ia comemorar mesmo não sendo campeão de Fórmula 1, né? Porque o George Russell foi campeão de Fórmula 2 e seria contado como um campeão que bateu lá. O Leclerc também foi campeão de Fórmula 2 e seria contado como um campeão que bateu lá. A única pessoa que não era campeão que a gente ia achar bom também ter batido lá era o Latifi, né? Que foi bem na Fórmula 2 na época dele, né? Foi vice-campeão em 2019, estava correndo o seu primeiro GP de casa. E sempre, quando ele bate, acontece alguma coisa nova na corrida, né? Uma reviravolta impressionante. Basta ver o GP de Abu Dhabi 2021, né? Que a gente teve aquela relargada, faltando uma volta pro final, que proporcionou a decisão do título entre o Hamilton e o Verstappen. Então o Muro dos Campeões ficou devendo dessa vez. Mas a gente fica aplaudindo de pé os pilotos, né? Depois de 2 anos, depois de 3 anos sem correr em Montreal e com os carros novos da Fórmula 1, né? Tem uma dirigibilidade bem diferente do que eram em 2019. Eles não baterem nenhuma vez é um grande motivo de comemoração. É um motivo de um grande aplauso da nossa plateia. E puxando aqui o assunto para acertos do fim de semana, né? Aí fica aqui uma grande pergunta para fazer para o nosso engenheiro. Nesse esquema aí de chuva no sábado e corrida no seco no domingo, e com isso as equipes terem que fazer o treino de classificação com acerto de pista seca na pista molhada, por causa do esquema do parque fechado, que você não pode mexer no carro de sábado para domingo, será que isso esquentou a cabeça de algum dono de equipe ou estava tudo nos conformes dos planos do fim de semana? O que você acha disso, Ricardo Arcuri?
Natan e amigos do podcast R Final. Olha, Natan, de forma alguma influenciou alguma coisa na corrida de hoje. Pelo seguinte, é lógico que o acerto do seco é diferente do acerto do molhado. O acerto em pista molhada, você tem o carro um pouco mais alto, você coloca mais pressão aerodinâmica, até pela questão de você rodar em menos velocidade e você precisar de qualquer suporte que você tenha que te ajude a te dar mais aderência para cobrir a pista molhada. Então, sim, existe um setup diferente. Mas já era sabido de todo mundo que o domingo seria em pista seca. Então, o que adianta você mudar o carro para o sábado, sendo que depois ele vai para o parque fechado e depois não pode ser mais mexido até o domingo? Então, os pilotos, pelo menos a grande maioria deles, foram para o Qualify de sábado com o setup de pista seca, mesmo em pista molhada, tá? Pensando na corrida de hoje. Então, por isso eu posso dizer que não houve uma influência, tá? Ok, alguns tentaram, eu acredito particularmente que a Haas fez um setup pensando em pista molhada para que faça aquela aparição, fez lá para terceira fila, aquela coisa maravilhosa, mas depois para a corrida era sabido que eles não iam conseguir manter essa posição até o fim da corrida. Não, realmente a maioria estava preparada para isso. O Arcuri tocou aí no ponto das Haas, né? Aliás, foi uma queda gigante na corrida. O meu Schumacher abandonou por um problema. Mas o Magnussen, que estava com aquele acerto, né? Fez aquela graça de chegar em quinto lugar no treino de classificação. Foi o último dos que chegaram, né? Ele chegou na 17ª posição, sendo que 3 abandonaram. Então foi o último que chegou. Não ia vir chuva, né? Mas assim, a Haas parece que priorizou ainda mais, como percebe ali na palavra do nosso Arcuri, o treino de classificação. Eu vou confessar pra você que eu não tenho os dados certos do que aconteceu, do que teve, mas o que a gente supõe é isso, né? A Haas não tinha ritmo de corrida pra fazer isso. Pra fazer para fazer uma corrida tão boa no seco quanto eles fizeram o treino na pista molhada. Foi uma performance discreta ali do Mick Schumacher e do Magnussen. Mas por outro lado, acho que a gente tem que aplaudir de novo de pé, né? O Alonso fazendo um fim de semana absurdo, né? No primeiro treino livre ele foi segundo com a pista seca. No treino de classificação ele largou na primeira fila, chegou na segunda posição. E fez uma corrida firme, né? Como não tinha como brigar com o foco dele realmente não era brigar com a Red Bull, não era brigar com a Ferrari. Concentrou com as Mercedes e foi firme. Só que não deu certo, né? No vai e vem da corrida, o Ocon até acabou passando ele, né? Na classificação terminou na 6ª posição, enquanto o Alonso terminou na 7ª. E isso parte do nosso coração, né? Porque se o Alonso tivesse feito uma grande corrida ali e ficado entre os 3 primeiros, eu acho que o voto de piloto do dia por Verstappen estaria bem ameaçado, né? Porque o Alonso foi o piloto do fim de semana inteiro, com a pista seca ou com a pista molhada. Verdade seja dita, tomou quase 1 segundo do Verstappen na diferença de tempo, mas largou na primeira fila, né? Foi 1/10 mais rápido que o Sainz, que foi o terceiro colocado. Então, com o carro da Alpine na chuva, daria o meu... Eu vou dar o meu carimbo pro Alonso. Não daria, não. Eu vou dar. Valeu, Alonso! Fica aí a sugestão, tá? Para a próxima corrida, molhar a pista com mangueira lá na Inglaterra aí pro Alonso ir melhor. Se não chover de verdade, né? Aí a gente vai torcer pro Alonso ainda melhor no grid de largada. O cara tá com 40 anos, indo pra 41, merece ali um pouco da nossa torcida assim. Como merece também a torcida pro Hamilton, cara. O Hamilton foi terceiro colocado depois de um fim de semana... Depois de fim de semana terrível após fim de semana terrível. Ele chegar na terceira posição é uma coisa muito legal. Tem mais um campeão, claro, que não foi na circunstância normal, né? Com ele disputando contra a Ferrari, contra a Red Bull. Mas só o do Hamilton tá de volta no pódio é uma coisa legal pra Fórmula 1. A nossa torcida é para que melhore o carro da Mercedes, para que ele e o Russell entrem na briga realmente, né? Isso eu tô falando desde a primeira corrida, mas é verdade. A gente quer ver o Hamilton e o Russell de volta na briga. E não tomando uma volta como aconteceu no GP de Imola. A gente vai analisar mais essa temporada do Hamilton em outra oportunidade aí, falando sobre os tios da Fórmula 1 versão 2022. Agora a gente inclui o Hamilton, porque o Hamilton tá no mesmo patamar que os caras, né? Saiu o Raikkonen e entrou o Hamilton aí como novo tio da categoria. Mas enfim, hoje a gente vai ter que encerrar, né? Por hoje o R Final vai ficando por aqui, mas não esquece de seguir o meu Instagram, @NatanRFinal, para ficar ligado nos posts de automobilismo que eu faço por lá. E também de ficar ligado no portal High Speed, que posta o nosso programa também, né? Tem as lives do fim de semana aí, que são as corridas ao vivo. Tem as lives durante a semana, que são
O Alucinados por Velocidade, que é toda terça às 9 horas da noite, e o Área de Boxe, que eu faço lá com o Luiz Felipe Ramos, toda sexta às 9 da noite também. O Instagram deles é @portalhighspeed. E eu tava quase esquecendo, né? Nas corridas do fim de semana, que estão passando ao vivo agora, tem os destaques, são grandes destaques na verdade, né? A gente teve Mercedes-Benz Challenge nesse último fim de semana e teve Império Endurance Brasil, etapa de Santa Cruz do Sul. Corrida de 4 horas, direto. Ali com carros protótipos e GTs, na pista de Santa Cruz do Sul. Imperdível, para você que não viu, vai lá e vê porque fica gravado isso. E para acessar o Instagram deles também é @portalhighspeed. Highspeed TV no YouTube e Portal Highspeed no Instagram. E Portal Highspeed também no Spotify, para você ver aí as lives em formato de áudio. Você tá lá no trânsito pegando ali um engarrafamento absurdo, clica no Spotify e tá lá. Todos os programas para você ouvir. Por hoje aqui no R Final, até a próxima e um grande abraço!